seremos vistos e lidos por muita gente. Se calhar devia fazer um pouco de pedagogia antes de entrar para a questão mais política. Nos sistemas de governo presidencial, como é o nosso caso, que é um presidencialismo parlamentar, a destituição do presidente é sempre aquilo que nós chamamos tecnicamente de abalos institucionais. Ao contrário do parlamentarismo, onde a destituição do primeiro-ministro é um processo normal, não é? Porque ocorre no Parlamento com uma moção de censura e não causa nenhum abalo institucional, porque isso pode, de uma maneira, levar à substituição do primeiro-ministro por outro parlamentar, porque o governo resulta do parlamentarismo, né? Ou, perdão, do parlamento. No presidencialismo, não. A destituição do presidente é sempre um processo longo, penoso e que causa, inevitavelmente, um stress às instituições do Estado. Daí que, para nós vermos, por exemplo, o presidencialismo americano, que é a maior fonte da nossa doutrina constitucional, ele tem mais de 200 anos e teve apenas um processo de destituição do Presidente da República. E este processo, inclusive, não foi concluído, que é o processo chamado Watergate, não é? Portanto, o Presidente não chegou a ser destituído porque o Presidente preferiu renunciar ao mandato do que levar o processo até o fim, para evitar o que eu disse dos abalos institucionais. Voltando aqui para a nossa realidade, isso depois vai justificar um pouco aquilo que é o posicionamento do grupo parlamentar do MPLA e, sobretudo, da direção central do partido. Nós sabemos que a Constituição da República prevê a destituição do Presidente da República, não é por aí que a coisa desanda, não é? Portanto, está previsto na Constituição, não é problema. O problema é que a Constituição estabelece critérios para a destituição do Presidente. E o Presidente deve ser destituído naquelas circunstâncias em que ocorreram factos comprovados de que o Presidente tenha praticado atos que a Constituição considera como passíveis de destituição. Porque note que a destituição do Presidente é, como eu diria, uma bomba atômica da política, não é? Porque ela tem um peso muito grande. E, portanto, nós entendemos que não há, aliás, o próprio grupo parlamentar da UNITA ainda não conseguiu, que eu saiba, a nível da Assembleia Nacional, dar entrada do processo como tal, não é? De destituição do Presidente da República. E eu entendo porque é que não conseguiram dar entrada. Porque não têm factos provados. Mas, por exemplo, o grupo parlamentar da UNITA fala da questão da corrupção. Quando fala da corrupção, associa a questão dos constantes ajustes direitos. Sim, os ajustes direitos, por assim dizer, são formas previstas na lei. Isso não configura necessariamente corrupção. É preciso saber, e aliás por isso é que eles ainda não deram entrada do pedido de destituição do Presidente, porque precisam alegar um facto e depois trazer a prova de que aquele facto que eles alegam é verdadeiro. Porque note que em direito, e aqui socorre-se do direito penal, o direito constitucional socorre-se do direito penal, que o nosso direito penal é acusatório, não é? Portanto, aquele que alega um facto tem que dele fazer prova. E, portanto, a UNITA, ao alegar que o Presidente da República cometeu um ato de corrupção, não é? A Constituição fala, por exemplo, do suborno, tem que dizer, o Presidente da República foi subornado. Por quem, onde, como, não é? E provar o facto. Mas quando, por exemplo, o grupo parlamentar da UNITA fala na questão dos ajustes diretos, aliás, numa conferência de imprensa, o presidente do seu partido, por exemplo, apresentou um gráfico que mostrava para o crescimento de concursos que foram feitos resolvidos com ajustes diretos, associa a questão da obrigatoriedade dos concursos, não é, terem vistos do Tribunal de Contas.
O que, de alguma forma, com ajustes de direitos, afasta até certo ponto. Não, não quer dizer que afaste necessariamente o visto Tribunal de Contas. É que a nossa lei de contratação pública prevê, por exemplo, a contratação emergencial. Nas situações de emergência, o Tribunal de Contas faz a fiscalização concomitante ou a fiscalização posterior, não é? A fiscalização prévia por razões óbvias, não é? Portanto, eu acho que aqui a análise política que eu faço é que a UNITA queria criar um facto político. Deduzo que quisesse ou distrair-nos, a opinião pública, para algum problema interno seu, ou distrair-nos para um problema que foi colocado aqui a nível da Assembleia Nacional, que é o problema dos subsídios de instalação, não é? Portanto, em que julgo que a UNITA não esteve muito bem na fotografia e, portanto, para distrair a opinião pública, sai com esse facto, que no meu entender é pura pirotecnia política, não é? Portanto, é mesmo só para fazer barulho. E que não tem razão de ser? Não tem razão de ser do ponto de vista jurídico, não tem razão de ser do ponto de vista constitucional, não tem razão de ser do ponto de vista político. Portanto, a UNITA não tem condições nem jurídicas, nem políticas para afastar, destituir o Presidente da República. Quer dizer, até remeter à Assembleia Nacional o documento com factos comprovados. Primeiro precisa ter factos, depois precisa reunir prova desses factos. Não é? Portanto, e quando nós falamos de prova, não é porque ouvi dizer, o fulano disse, não, é documentar os factos que alega. Portanto, aí depois isso tudo vai ser analisado. Mas depois disso, ainda que os tivesse, não é? Isso esbarraria num outro problema que a UNITA tem. A UNITA precisa de 2/3 dos deputados em efetividade de funções para destituir o Presidente da República. E a UNITA não pode contar com o grupo parlamentar do MPLA. Não lhe vai dar esse apoio. Este é um outro assunto. Não, este frete o grupo parlamentar do MPLA não lhe fará. Este é um outro assunto. O primeiro assunto tem que ver mesmo com os factos. Se olharmos, por exemplo, para as explicações do grupo parlamentar da UNITA, eles apontam também a questão da forma como são tratados os diferentes partidos políticos nos meios de comunicação social. Não acha que seja um facto que comprove... Que justifique a destituição do Presidente da República? Dos factos. Não, absolutamente. A Constituição é clara quando diz as razões pelas quais o Presidente da República pode ser destituído. Estão lá previstas no artigo 129. Portanto, ela fala em suborno, traição à pátria, espionagem. Portanto, estamos a falar de crimes de natureza que nós tecnicamente chamamos de crimes de responsabilidade. Portanto, primeiro o facto precisa ocorrer, precisa estar previsto por lei, não é? Para fazer a subsunção do facto à norma, para depois se aplicar a sanção, não é? Que é a destituição. Eu não vejo, pelo menos do que eu ouvi da conferência de imprensa da UNITA, ouvi com atenção, por razões óbvias, não é? E repeti, e não vi ali nada que do ponto de vista jurídico sustentasse uma acusação ao Presidente da República. Não existe. Portanto, até aqui é uma iniciativa... Pirotecnia política. Okay. É um fogo de artifício que tem o seu efeito, mas que depois desaparece no ar. Considerando o facto de que existam provas concretas e que a UNITA remeta, por exemplo, à Assembleia Nacional essa proposta, a UNITA continua a manter a confiança, por exemplo, pelo facto de o voto ser procedido, deve ser procedido de forma... como é que chamamos? Secreta. Secreta, obrigado. Sim, sim. A UNITA, diria aqui para os nossos telespectadores e os nossos leitores compreenderem, é aquele ladrão o exemplo do ladrão que vai assaltar uma casa convicto de que o cão não está, não é? Mas de repente o cão afinal está lá dentro. Portanto, a UNITA esperar que hajam votos do grupo parlamentar do MPLA contra o presidente João Lourenço é uma miragem, né? Portanto, é sonho. É um sonho que rapidamente vão acordar desse sonho ou seja, do sonho ao pesadelo será um passo. Aliás, eu tenho dúvidas que isso sequer possa ir à discussão por falta de substância. Mas se eles, na pior das hipóteses, conseguirem a tal substância que é precisa para ir, vão encontrar o grupo do MPLA coeso, não é? Portanto, o grupo parlamentar do MPLA está coeso, está, como é que eu diria, firme em torno
da defesa do líder. Não é? Portanto, isso não é problema, esse problema não se põe. Como disse, repito, é um frete que a UNITA não vai conseguir do grupo parlamentar do MPLA. É mesmo já para fechar este capítulo. Ainda na questão das acusações, a UNITA diz, por exemplo, de violação à lei. Né? Diz que o presidente viola sistematicamente a Constituição e as leis do país. Quando falou sobre essa questão, disse, por exemplo, da violação a uma lei que tem que ver com a contratação pública. Quando fez referência a isso, disse que por ocasião do empossamento do atual juiz conselheiro, presidente do Tribunal de Contas, o presidente da República, entre aspas, todas essas aspas merecidas, terá orientado ou avisado a esta entidade de que não gostaria ou não gostava de ver que os concursos atrasassem por causa de vistos, quando a lei determina que os concursos devem ter vistos. Então, olhando para isso, a UNITA diz que também é um facto, por exemplo, a constar pelo facto de, passa o termo, ser uma violação à lei. Olha, eu diria que a UNITA às vezes parece-me algo esquizofrénica, não é? Porque no momento a Constituição não vale nada, foi feita a medida do MPLA e a Constituição é para ser rasgada. No outro momento a Constituição é sistematicamente violada. É preciso primeiro concentrar-se e perceber, não é? Portanto, o que é que querem, não é? Portanto, no momento o presidente é ilegítimo, não é? Portanto, isso é espaço de horas, não é? Às vezes no mesmo discurso o presidente foi eleito ilegitimamente e no outro discurso já o presidente é legítimo e tem que ser legitimamente destituído. Portanto, é preciso às vezes que eles ponham-se de acordo primeiro, internamente, não é? Portanto, mas isso é um problema da UNITA que não nos vem aqui ao caso. Entretanto, o presidente da República no nosso sistema de governo é também chefe de Estado. E, portanto, ele jura na sua posse respeitar e fazer respeitar a Constituição, né? Mas a própria Constituição também obriga que o Presidente da República seja o garante, não é, da boa realização da política pública. O que o Presidente da República disse com todas as letras ali está muito claro. Não é que o Tribunal de Contas deixe de fiscalizar. Não, é que o Tribunal de Contas não sirva de empecilho à boa execução das políticas públicas. E eu explico-me o que é que eu quero dizer com isso. Se o Tribunal de Contas leva tempo em demasia a apreciar e a dar visto para uma empreitada pública, por exemplo, não é? Isso tem consequências. Não é? O Tribunal de Contas tem prazos a cumprir e deve cumpri-los. E os prazos não foram estabelecidos pelo Presidente da República, são estabelecidos por lei. Vamos imaginar, o Presidente da República, nós todos aqui sabemos, por exemplo, da urgência que nós temos de resolver os problemas do acesso à água no sul de Angola. Se um processo desta natureza vai ao Tribunal de Contas e fica em tempo demasiado para que o Tribunal de Contas decida a dar o visto, portanto, o Tribunal de Contas não está a prejudicar o Presidente da República. O Tribunal de Contas está a prejudicar o país. O Tribunal de Contas estará a prejudicar os nossos irmãos que no Cunene, no sul de Angola, no Cunene, no Quanducubango, no Namibe, na Huila, precisam desse investimento público. Portanto, é nesse sentido que o Presidente da República... Mas para este caso, seria o quê? Seria o tribunal ser mais célere no tratamento? Mas é o que se pede a todos os tribunais. Não é uma coisa que se pede especificamente ao Tribunal de Contas. A celeridade pede-se a todos os tribunais. Uma justiça que tarda não é justiça. Portanto, neste caso concreto, o que se pede ao Tribunal de Contas é o que se pede aos demais tribunais. É que sejam céleres na tomada de decisões. Não é? Portanto, o Tribunal de Contas é um tribunal e, como tal, também deve primar pelo princípio da celeridade. Porque quando faz tardar a justiça, não é? Ela já não é justiça. Não vamos polarizar a nossa entrevista, não é? Nós precisamos olhar para o país. E já agora que estávamos a falar sobre o tribunal, enquanto constitucionalista, qual é a observação que faz do atual funcionamento ou a atual situação do setor da justiça em Angola? Bom, nós precisamos melhorar muito, não é? Temos consciência disso e algumas coisas têm sido feitas. Poderíamos ter feito mais coisas, não é? Portanto, eu digo sempre que quando se fala do setor da justiça, note que em 1975, quando Angola se tornou independente,
se nós recuarmos no tempo colonial, os juízes eram essencialmente, salvo raríssimas exceções, eram portugueses, portanto portugueses da metrópole Portugal, não é? Colonial, ou eram cabo-verdianos e santomenses. Era muito raro, eram casos raros em que haviam juízes autóctonos angolanos. Quando se deu a independência, essas pessoas foram embora. O setor de justiça ficou muito prejudicado. Nós tivemos casos de escrivãos de direito que foram promovidos a juízes de comarca, não é? de tribunais provinciais. Ora, felizmente o país evoluiu muito nessa matéria. Hoje temos, quase já não temos juízes não formados em direito, mas tivemos durante muito tempo. Mas também tivemos aqui uma coisa que devemos reconhecer, é que ao longo dos últimos 40 anos, o setor de justiça, dentre os três poderes, foi aquele que recebeu menos investimentos. Menos investimentos em recursos humanos, menos investimentos em infraestruturas, menos investimento em legislação, e isso obviamente tem um peso, não é? Portanto, nós agora estamos a viver o peso do desinvestimento que foi feito ao longo desses 40 anos. E também, obviamente, tem uma explicação que em tempos de guerra, o esforço de guerra ocupa a agenda política do país, não é? Portanto, o setor da justiça tem muitos desafios e nós temos que estar convictos disso. Quando digo nós angolanos, quem pensa país tem que pensar que o setor de justiça tem desafios e que precisa enfrentá-los com firmeza. Mas onde é que temos falhado? Já disse agora que há grandes desafios. Onde é que temos falhado? Onde é que devemos melhorar? De forma muito concreta. Olha, devemos melhorar em tudo. Eu, como advogado, que sou também, que é a minha profissão, né? Portanto, digo que ir aos tribunais, quem vai aos tribunais com frequência percebe que, só do ponto de vista de infraestrutura, aquilo precisa melhorar muito, né? Precisamos melhorar a infraestrutura dos tribunais, por exemplo, como fizemos com o PIM, muito investimento em escolas, não é? Portanto, o PIM investiu, e nós que andamos pelo interior do país vemos que lugares em que não haviam escolas, hoje há escolas, lugares onde as escolas estavam degradadas foram reabilitadas ou foram construídas novas escolas. Nas comunas mais recônditas do país, hoje tem infraestruturas de educação, puseram escolas, puseram hospitais, postos médicos e tal. Precisamos ter, se calhar, um PIM para o setor da justiça, que velasse só pela infraestrutura do setor de justiça. Esse é um ponto. Outro ponto, precisamos também melhorar continuamente a qualidade dos recursos humanos, não é? Isso também é fundamental. A parte disso, precisamos adaptar muita da nossa legislação, que ainda é legislação colonial, não é? Como, por exemplo, o Código Civil. Precisamos ter uma legislação nacional nesse sentido. E, em alguns casos, adaptar a legislação, como eu costumo chamar, de ergonomia legislativa, né? Trazemos a legislação para a nossa própria realidade. Porque nós, infelizmente, durante muito tempo, e ainda fazemos, infelizmente, passo a expressão, transplante legislativo. Copiamos legislação de outras paragens e trazemos lá para cá. E na hora da aplicação, reflete-se efetivamente que as coisas não funcionam como deviam, porque o povo não se revê na legislação. Olhando para alguns casos em concreto, falo precisamente das questões, por exemplo, de princípios, né? Eu entendo, e diz também a lei dos magistrados, de que a idoneidade devia ser um princípio indispensável, por exemplo, a um funcionário, a um técnico de justiça. E nós queremos olhar, por exemplo, para o que as várias, não sei se chamamos de contestações ou se falamos de, entre aspas, barulhos que tenha rolado, por exemplo, o presidente do Tribunal Supremo, que é também o presidente do Conselho Superior da Magistratura. Como é que vê todo esse cenário? É assim, obviamente que com preocupação, né? Como angolano, como cidadão, com preocupação. Agora, como deverá compreender, a minha condição de deputado, não posso tecer juízos de valores sobre o comportamento de um órgão de soberania, não é? Porque isso viola o princípio da separação de poderes. Mas preocupa-me, obviamente, preocupa-me que as instituições angolanas estejam na praça pública a serem mal faladas, não é? Portanto, que os dignatários das instituições estejam a ser mal falados publicamente.
isso preocupa-me a mim, preocupa a qualquer cidadão de bem, não é? Inclusive o Presidente da República já o falou publicamente, já o disse publicamente que vê também com preocupação. Agora, eu prefiro acreditar nas instituições, acreditar que os órgãos de justiça, sei que há uma investigação do Ministério Público em curso, prefiro acreditar até na minha condição de titular de um órgão de soberania, que o Ministério Público investigue, leve as conclusões a bom porto, depois faça-se justiça, não é? Portanto... Mas gostávamos de ter um olhar técnico sobre uma outra situação também ligada à justiça. Tem que ver com, na verdade, o Tribunal Supremo também, mas é olhando, por exemplo, para a nomeação do juiz Carlos Cavoquila. Há quem diga que terá sido um procedimento errado. Diz que o juiz supostamente deve ter envolvido em algumas questões que ainda não estão completamente sanadas no tribunal ou na justiça. Então, entendem que terá havido algum erro de procedimento. Qual é a apreciação técnica que faz relativamente a isso? É assim, eu não conheço na profundidade a matéria. Li que havia sobre essa pessoa, o juiz em concreto, uma condenação junto ao Tribunal de Contas, não é? Portanto, embora isso não se possa dizer que esteja no campo da legalidade ou da ilegalidade, ele pode cair no âmbito da ética, da moral, não é? Portanto, e aí sim fazer sentido que se queira ter um posicionamento concreto em relação à questão da moralidade. Eu não conheço na profundeza a questão, mas obviamente, como lhe disse inicialmente, não me cabe fazer juízos de valores na condição de deputado sobre comportamentos de magistrados judiciais em efetividade de funções. Tentando fechar este capítulo, há sugestões, por exemplo, em corredores largos, não é, que apontam para a criação de um tribunal que seja propriamente eleitoral, desfazendo essa competência do Tribunal Constitucional. Pensa da mesma forma? Tem uma perspectiva diferente? Olha, já por acaso já pensei assim, inclusive escrevi sobre isso no meu livro sobre a institucionalização das autarquias, mas hoje tenho uma visão um pouquinho diferente, porque um tribunal eminentemente eleitoral tem custos muito altos e se calhar para o momento econômico que nós vivemos não seja a solução. Porque note que é um tribunal constituído e que se debruça só sobre matérias eleitorais. Se nós falarmos de eleições gerais, esse tribunal teria trabalho de 5 em 5 anos. Se falarmos de eleições autárquicas, também de 5 em 5 anos. Portanto, o resto do tempo fica a fazer o quê? O Estado tem que pagar esses magistrados, mantê-los com todas as regalias que o protocolo da função recomenda, mas de maneira ociosa, não é? Gente que não estaria a fazer trabalharia só de 5 em 5 anos. Se calhar, para o momento atual, não é o mais avisado, mas é uma questão de amadurecer o pensamento nesse sentido. Quer dizer, seria melhor arriscarmos agora com várias especulações, por exemplo, que se faz seja bom ou mau o trabalho do Tribunal Constitucional, mas muitas vezes, às vezes, criticam o Tribunal Constitucional, sobretudo em razão de matérias eleitorais. Não, note que haverá críticas em relação ao Tribunal Constitucional, aos órgãos eleitorais de uma maneira geral. Sempre houve, desde que Angola aderiu à democracia pluripartidária, em 1992. E sempre haverá. Isso é assim aqui e é assim na generalidade dos países africanos. Portanto, não é uma instituição. Note que quando se criou o atual formato da CNE, não é? Que é um formato de uma CNE partidária, não é? Em que ela é representada, ou tem representação dos partidos políticos. Os partidos políticos, na altura, entendiam que era a solução e que não haveria mais razões nenhumas para reclamar, porque eles mesmos estavam representados na CNE. Mas depois ali dessa discussão de quem seria presidente, quem presidiria, quem não presidiria, chegou-se à conclusão de que se devia ir buscar um magistrado judicial, que é isento. Vão buscar um juiz para ser
o presidente de um tribunal, de uma CNE que é formada por representantes dos partidos políticos. Puseram esse indivíduo, que é um juiz, num órgão que toma todas as decisões de maneira colegial, mas mesmo assim o espectro da fraude não desapareceu. Portanto, já um político angolano alguma vez disse que as eleições só são livres e justas quando ele é o vencedor. Portanto, quem perde sempre terá alguma razão para justificar a sua derrota. E em África é o comum. Portanto, eu não creio que criar-se um tribunal eleitoral possa ser a solução para tirarmos o clima de suspeição das eleições. Note que nós somos dos países que têm o processo eleitoral mais caro por causa da nossa suspeição. Os outros países emitem os boletins de votos em papel A4. O nosso boletim de voto é emitido em papel moeda, com um custo elevadíssimo. Mas mesmo assim não melhorou a questão da confiança. Ainda há a sugestão do voto eletrônico. Não creio que isso vá resolver o problema. Ou seja, com voto eletrônico, voto em papel moeda ou voto nominal, qualquer tipo de que se crie de voto, de forma de votar, o espectro da fraude estará sempre aí, porque isso faz parte da nossa natureza política. Olhando para a situação política e social do país, estamos a falar da atual situação política, econômica e social do país. Como é que vê a situação econômica? Com preocupação. Com preocupação, porque efetivamente quem disser que a economia do país está às mil maravilhas ou é míope ou, diria a minha avó, é feiticeiro, não é? Portanto, a economia não está a viver os melhores dias. Há uma série de choques macroeconômicos da arena internacional que nos apanharam em cheio, não é? Portanto, nós tivemos, como por exemplo, mal nos estávamos a refazer da crise, da recessão econômica que nos trouxe praticamente desde 2014, começou a pandemia, que nos voltou a colocar lá embaixo, né? Começamos a sair da pandemia, o petróleo, que é a nossa principal commodity de exportação, não tem tido dias muito auspiciosos. E depois vem essa questão da guerra na Ucrânia, que também causou situações menos boas à economia global. E, portanto, temos tido assim uma série de azares nesses últimos anos, infelizmente, que colocam mal a nossa economia. A UNITA acredita, na verdade, que socialmente não estamos bem, mas não acredita que exista uma crise como tal. Aponta dados como, por exemplo, entende que terá havido excedente, né, calculando a produção de 2020 a 2022, entende que há excedentes que não são explicados até agora. Entretanto, não acredita que exista... Não, eu ouvi com atenção essa manifestação da UNITA. Ela peca numa coisa, a UNITA faz cálculos aritméticos da produção do petróleo. Ou seja, produzimos X mil barris, X milhões de barris, custaram, o preço do barril do petróleo é Y, portanto X mais Y tem que dar Z. Não, isso não é assim, não é assim que funciona. Os cálculos da produção de petróleo e da comercialização de petróleo não são cálculos aritméticos, né? A UNITA, infelizmente, ela peca neste capítulo. Nós temos um esforço muito grande de diversificação da economia, não é? De uma maneira geral. Eu costumo preferir dividir essa expressão em duas partes. Diversificação da economia que nos garanta diversificar os produtos de exportação, né? Para termos mais commodities nos mercados internacionais e com isso atrairmos mais divisas, por um lado, e por outro lado, uma diversificação que nos possa garantir a substituição das importações. Portanto, temos muita coisa que importamos que devíamos deixar de importar para produzirmos localmente. E eu acho que até agora, desde que o presidente João Lourenço é chefe de Estado,
desde 2017 para cá, nós logramos maiores êxitos na substituição das importações do que propriamente no aumento das commodities exportadas. Perdão. Nós hoje temos cada vez mais produção nacional, temos cada vez mais produtos, cada vez menos produtos a serem importados, né? Portanto, quem vai, por exemplo, como eu fui à Feira de Produção Nacional ou à FILDA, que terminou recentemente, percebe que há ali muita coisa que nós hoje produzimos localmente. Por exemplo, um exemplo muito concreto, a indústria de construção civil praticamente hoje não tem importação, perdão. Pelo contrário, tem exportação. Né? Portanto, hoje nós, desde o cimento ao ferro, o mosaico, o tijolo, o bloco, tem tudo produção nacional. E, portanto, hoje nós temos, se for aqui ao Luvo, há de ver a quantidade de caminhões de cimento que saem para o Congo, né? para serem comercializados, que vão via Benguela para a Zâmbia, do outro lado. Enfim, o caminho da diversificação da economia nessas duas vertentes que eu falei, no meu entender, é o caminho certo. Entretanto, a velocidade é que eu acho que não é a velocidade certa. Podemos ir mais rápidos. Agora, se me perguntar como é que fazemos para acelerar o caminho, provavelmente também não tenho a resposta para essa pergunta. Vamos mesmo olhar, antes de pularmos para a questão da situação social, olhando ainda para essa questão da situação econômica. Falou há pouco tempo da passagem por Benguela. E eu gostava de relembrar, por exemplo, o último concurso ganho por um consórcio que envolve americanos no corredor de Lobito, porque, digamos que, entre aspas, afastou a China, que é dos grandes credores para Angola. Qual é a leitura que faz do ponto de vista da diplomacia, do ponto de vista das relações internacionais? Quais são os impactos que se podem ter com... Não, eu não prevejo grandes impactos na relação com a China. A China tem com Angola uma relação histórica de 40 anos e que ela suplanta estes pequenos episódios. Os chineses sabem que têm consciência de que fazem parte de uma estrutura de mercados globais, não é? E, portanto, nos mercados globais há concorrência, não é? E o vendedor, nesse caso o Estado angolano, que vende a concessão, optar pelo melhor custo-benefício, não é? Portanto, aquele que oferece o melhor preço com os benefícios que daí advêm. Portanto, eu não fiz parte, não conheço ao pormenor o processo como tal, mas quero crer que terá sido vencedor o consórcio ocidental, porque terá apresentado uma proposta mais rentável para o Estado angolano. Não creio que isso venha efetivamente a beliscar as relações tradicionais que Angola tem com a China. A China sempre foi um parceiro estratégico muito importante para Angola, desde os primórdios da luta de libertação nacional. O Partido Comunista Chinês sempre esteve ao lado, não só, e aqui é bom que se diga isso para os nossos ouvintes, telespectadores e leitores perceberem, que o Partido Comunista Chinês não esteve só ao lado do MPLA ao longo da luta de libertação nacional de Angola, esteve também ao lado da FNLA, como esteve ao lado da UNITA, ou seja, apoiou os angolanos na causa da libertação nacional, independentemente das suas convicções políticas, não é? Portanto, os chineses têm essa relação conosco. Nós sabemos, sei de fonte pública, que o governo chinês, ou seja, uma empresa chinesa está no concurso e bem qualificada para o concurso da refinaria do Lobito, que é um grande investimento que vem por aí, não é? Portanto, um potencial gerador de empregos fantástico, não é? Portanto, não creio que... E o próprio, recentemente, o Presidente da República recebeu cumprimentos de fim de mandato do embaixador chinês em Angola, e ele disse, na entrevista que deu, com todas as palavras possíveis, que as relações são boas, recomendam-se e estão cada vez melhores. Os chineses têm consciência de que nos mercados globais,
tanto se pode ganhar um concurso dessa dimensão ou perder o concurso, é típico. É a livre concorrência, não é? Exatamente. Mas eu faço essa questão porque, por exemplo, a China tem esta linha férrea, tem um corredor de Lobito passando por outras zonas como meio para escoar os seus produtos. E, entretanto, vendo-se afastada, entre aspas, do corredor do Lobito, por essa razão fizemos a pergunta se terá sido o melhor comportamento diplomático, o melhor comportamento a nível das relações internacionais do governo de Angola. Não creio que aqui a questão tenha sido uma questão de diplomacia. Acredito mais numa questão de natureza comercial mesmo, não é? Porque o corredor do Lobito é um ativo econômico muito importante para o país e por isso é importante que ele seja entregue a quem lhe que lhe possa gerir de uma maneira que gere ainda mais rentabilidade, porque é um ativo eu diria um ativo essencial para a nossa economia. Os chineses, há empresas chinesas na exploração de minérios do outro lado da fronteira, eu acho que vão continuar, poderão usar o corredor do Lobito para transportar os seus minérios, não vejo problema nenhum, porque quem gera o corredor do Lobito, a infraestrutura ferroviária, só faz sentido se ele puder ter capacidade de transportar os minérios da RDC e da Zâmbia para o porto do Lobito. Portanto, hoje, que eu saiba é que os minérios que são produzidos na RDC e na Zâmbia, que são países incrustados, né? Portanto não têm acesso ao mar, esses minérios são levados para o Porto de Dar es Salaam na Tanzânia ou então o Porto de Durban na África do Sul. Andam-se muitos quilómetros e portanto o corredor do Lobito não é uma coisa que, ou seja, qualquer empresário que esteja do outro lado a explorar minérios há de querer usar o corredor do Lobito. Provavelmente hão de pagar um pouco mais, porque não são eles a gerir, mas é típico dos mercados. Falou há bem pouco tempo que, desde o primeiro mandato do presidente João Lourenço até aqui, na história do país, se calhar, é o que mais se viu, por exemplo, o excedente do ponto de vista da aposta na produção local. Mas, se calhar, não é o mesmo que se vê na aposta que se faz no Orçamento Geral do Estado, na cotação que se faz para o setor da agricultura. Não, nós ao fazermos a leitura do Orçamento Geral do Estado, e essa também é uma crítica que eu faço a todos nós, não é? A classe intelectual nacional, a classe política. Nós, quando lemos o Orçamento Geral do Estado, nós às vezes achamos que entregar uma fatia X à agricultura terá necessariamente resultados, não é? Para a produção. Não é necessariamente isso. Ou entregamos uma fatia X à saúde, terá necessariamente resultados na diminuição das doenças. Não. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, uma coisa muito simples. Se nós investimos em saneamento básico, okay? Estamos a investir em saúde, porque o saneamento básico responde à demanda da saúde, não é? O saneamento básico melhora o acesso como é que eu diria, a questão básica mesmo, por esse saneamento básico, as pessoas têm menos doenças, porque há menos malária, há menos doenças diarreicas agudas, que são as principais doenças que enchem os nossos hospitais. Se nós investimos na qualidade da infraestrutura rodoviária, estamos a investir em saúde, porque ali haverá menos acidentes e menos gente a recorrer aos hospitais acidentados. Portanto, esse raciocínio faz-se também em relação à agricultura. Investir, por exemplo, na infraestrutura de acesso, estou a falar das estradas terciárias, que levam às comunas, que levam aos campos e que consigam escoar o produto do campo para a cidade, é investir na agricultura. Mas estes valores não são encontrados no orçamento do Ministério da Agricultura, estão no orçamento do Ministério das Obras Públicas. Portanto, há em cada um dos ministérios verbas que atendem à agricultura, não é? Com relação. Exatamente. Portanto, nós às vezes olhamos para a questão, olha, a agricultura, o Ministério recebeu X% e, portanto, devia ser X mais Y, porque... Não, às vezes
na distribuição do orçamento, nós temos que ir lá ler não simplesmente a dotação orçamental, mas olhar para que fins é que a dotação vai para cada respectivo ministério. Por exemplo, a construção da ponte que liga Muxaluando, a ponte sobre o rio Dange, por exemplo, a ponte sobre o rio que liga Muxaluando a Ambuila, que, obviamente que, por ser um território de alta produção, por exemplo, de mandioca e, consequentemente, bombó, que depois chega aqui para as nossas mesas como funge, a construção dessa ponte vai gerar escoamento de produtos de um lado e do outro, o que fará necessariamente com que os produtores que escoam melhor, vendem mais, obviamente, produzem mais, não é? E que isso, a construção dessa ponte está no orçamento do Ministério das Obras Públicas, mas que vai beneficiar a agricultura. Portanto, essa é uma informação ao alcance de todos os deputados. De todos os deputados de boa fé, não é? Ok. Podemos então olhar para a situação social do país. Como é que vê que análise que não se faz? Não, também com preocupação. Com preocupação porque note que aqui nós temos, não sei se diria feliz ou infelizmente, uma taxa de demografia que não está a ser acompanhada pela taxa de desenvolvimento. E nós precisamos discutir isso, se queremos pensar país, precisamos discutir isso com franqueza. Não é? Nós temos um crescimento populacional acima de 3%, 3% e alguma coisa, e temos crescimentos econômicos abaixo disso. Nós temos duas soluções a longo prazo, a curto, médio prazo. Ou nós controlamos a taxa de natalidade para termos uma taxa menor do que a que temos, ou nós fazemos esforços para crescer a economia, não é? Para que se possa depois distribuir melhor o que a economia nacional produz. Note que para que isso aconteça, no meu modesto entender, nós teríamos que ter uma taxa de crescimento que cifrasse acima de um dígito. Portanto, temos que ter uma taxa de 2 dígitos para que houvesse equilíbrio e que tivéssemos uma distribuição da receita, da renda nacional de uma maneira que pudesse chegar a todos os angolanos de maneira equitativa. Nós temos uma proposta de um plano a curto, médio e longo prazo, um plano Angola 2050, que é o 2050. Não contempla toda essa perspectiva, essa perspectiva? Não, eu acho que em África ainda é um tabu falarmos de controle de natalidade. Ainda é um tabu. Porque para nós africanos, ter muitos filhos é ter riqueza. E, portanto, quando se levanta essa questão, nota-se que há setores da nossa vida social que torcem o nariz, passa a expressão. Mas um dia temos que discutir isso com franqueza, né? Com frontalidade. Ainda temos muitos desafios no setor social. O principal deles, no meu entender, é o desafio do combate à fome. Não é? Nós temos que criar condições, e eu sei que o Executivo tem trabalhado arduamente nisso, mas temos que criar condições para que nenhum angolano vá para a cama sem comer. Não é? Portanto, isso é fundamental. Nesse quesito, a UNITA nos seus comícios tem vindo a reclamar sempre de não lhe ser dado ouvidos, não é? Porque pede diálogo, porque quando se trata de questões de agendas nacionais, a UNITA entende que o maior partido político na oposição deve participar de uma agenda que seja nacional. Sim, eu acho que a UNITA peca numa coisa aqui, propostas concretas. Porque todos nós conhecemos, cada um a sua dimensão, quais são os problemas do país. O que nos falta, às vezes, são soluções para os problemas do país. Mas para apresentar soluções tem que ser aceito o convite para dialogar, não? É assim, eu não estou a nível do grupo parlamentar, por exemplo, aqui na Assembleia Nacional, não estou na direção do grupo parlamentar. Mas eu ouvi com atenção o nosso grupo parlamentar fazer um convite para que a UNITA, para que houvesse um diálogo interparlamentar, não é? Portanto, entre os dois grupos parlamentares. A UNITA respondeu ao nosso convite, apresentando uma agenda, não é? Portanto, sugestão de uma agenda.
e logo a seguir pede a destituição do presidente. Portanto, é naquele âmbito do que eu chamaria de uma certa esquizofrenia, não é? Portanto, é preciso definirmos o que é que queremos. Queremos dialogar com o presidente que está em funções ou queremos que ele deixe de ser presidente? Primeiro temos que definir bem o que é que nós queremos. Não é? Portanto, não se dialoga de manhã, não se pede diálogo de manhã e à tarde pede-se a destituição de quem nós convidamos ao diálogo ou nos convidou para o diálogo. Portanto, a iniciativa de diálogo aqui foi do grupo parlamentar do MPLA. A resposta que a UNITA nos traz é o pedido de destituição do presidente. Afinal, querem o que em concreto? Portanto, quando a UNITA traz propostas, ou seja, quando a UNITA traz críticas, eu disse aqui na Assembleia Nacional outro dia que às vezes a UNITA nos traz duas mãos cheias de nada. Portanto, não nos traz propostas concretas. A dizer, não, sobre a educação nós queremos isso, isso, aquilo, e vamos discutir isso. Sobre a questão da fome, nós temos esta e aquela proposta. Nós vamos sentar e discutir as suas propostas, porque no momento podemos aproximar-nos, não é? Em termos porque creio que nós temos em comum Angola, não é? Portanto, queremos todos o bem do país e, portanto, a hora em que nós podemos aproximar pontos de vista, mas eles precisam vir em concreto de alguma coisa. Por exemplo, nós estávamos a discutir isso ontem, a UNITA diz que, e faz isso reiteradas vezes quando se discute o Orçamento Geral do Estado, tira-se nós queremos, e aqui na Assembleia Nacional, nós tivemos essa discussão e a Ministra das Finanças que estava ali fez essa proposta. Bom, os senhores dizem que querem 15% para a educação. O orçamento está aqui, está aberto. Digam onde é que tiramos o dinheiro, porque isso não é um saco sem fundo. Não é? Portanto, nós temos uma previsão de arrecadação que tem que cobrir a previsão de despesa. Diz assim, não, o orçamento está aqui, digam-nos, os 15% que nós vamos colocar na educação, tiramos de onde? Não é? Quem quer fazer uma proposta séria, tem que dizer, olha, senhores, nós vamos combater, temos uma proposta concreta para combater a fome. A proposta é esta, e nós prevemos que os recursos venham daqui, dali. E, portanto, nós, obviamente, vamos sentar e dizer, olha, aqui se calhar se tirarmos não é melhor, vamos puxar um pouco ali. Aqui vocês estão a pedir para tirar 5, se calhar tiramos 4 para deixar também 1. E as pessoas poderem, efetivamente, negociar. Não sinto isso. O que eu sinto da UNITA são críticas. Está mal, tudo está mal, tudo está mal, mas nunca nos dizem como é que fariam diferente, não é? Ou seja, o grupo parlamentar do MPLA convidou... Convidou a um convite público na declaração política lida pelo deputado Virgílio Fontes Pereira, que é o nosso presidente do grupo parlamentar, fez o convite formal, não é, à UNITA para um diálogo e no outro dia a UNITA responde-nos com o pedido de destituição do presidente. Não é? Não sei agora se devemos agora nos focar na destituição do presidente ou se devemos nos focar no diálogo. Nem eles mesmos sabem o que é que querem em relação a isso, assim é muito complicado dialogar. Nós estamos mesmo já a correr para o fim. Estamos nas últimas questões para terminar essa nossa agradável e boa grande entrevista, não é? Mas nós, olhando ainda para a questão social, a questão da empregabilidade. Olha, a empregabilidade não se pode dissociar do crescimento econômico. As questões sociais, por isso é que se diz socioeconômico, não é? Portanto, as questões sociais estão sempre atreladas à questão da economia. É preciso voltarmos a fazer crescer a economia para que o bolo cresça, não é? Que fermente bem e para que depois possa se repartir em vários pedaços generosos para cada um dos angolanos. Nós temos, infelizmente, a crença de que o Estado pode ser o empregador que possa empregar todos os angolanos. É impossível. É impossível. Nós precisamos de ter um setor privado, pujante, que possa ele sim gerar empregos para os angolanos. Agora, da nossa parte, nós angolanos, eu hoje de manhã vi um Reels do Instagram que me chamou muita atenção, que ele dizia assim, um brasileiro dizia, toda a gente quer crescer, mas ninguém quer se preparar para crescer. Não é? Portanto, o apelo que eu faço sempre aos jovens, nós precisamos nos preparar
tecnicamente, profissionalmente, para as oportunidades. E não aguardar que as oportunidades cheguem para nós nos prepararmos. Não é? As oportunidades estarão aí sempre para quem estiver mais preparado. A empregabilidade virá com o crescimento da economia, mas também virá com o crescimento do empreendedorismo. Mas sente que o Executivo tem feito tudo para que, por exemplo, consiga responder a essa questão do desemprego? O tudo, diria tudo que está ao seu alcance, não é? Porque há coisas que não estão ao alcance do Executivo, infelizmente, porque o investimento requer recursos que o país não tem, não é? E que, portanto, precisa criá-los. Agora, também temos que fazer aqui uma espécie de meia-culpa, é que nós precisamos de maiores aberturas econômicas, não é? Precisamos ter um setor econômico mais aberto para que ele possa atrair mais investidores, nacionais ou internacionais, ou estrangeiros, melhor dito. Nós precisamos ter uma economia que seja mais amiga do investidor, não é? Portanto, um ambiente de negócio que consiga gerar confiança, que consiga gerar sustentabilidade para que as pessoas sintam-se confortáveis em investir em Angola. E eu sinto que, infelizmente, ainda temos muitos desafios nesse capítulo, um dos quais, e talvez o principal, é a qualidade dos nossos recursos humanos. Okay. E acha, por exemplo, que todas essas questões levantadas, o período de instituição, as questões ligadas aos tribunais, podem criar uma deturpação, digamos que num ambiente empresarial, eu acredito com que, por exemplo, investidores estrangeiros inibam-se de terem que apostar na... Eu acredito que quem levanta essas questões tem esse objetivo, não é? Portanto, sabendo da impossibilidade de destituir o Presidente da República, levanta-se essa destituição para quê? Para criar um mau ambiente. Não é? Portanto, e isso o país paga por isso, não é? O país paga e pagará por isso, porque nem todos os investidores estrangeiros, gente que está lá fora, que tinha programas de investimento para Angola, sente-se confortável ou está bem informado relativamente a isso, não é? Depois começam aquelas especulações que nós vimos circular nas redes sociais, de que há deputados do MPLA que estão a favor da destituição do presidente, de isso e aquilo, que gera um mau ambiente. Portanto, o objetivo disso, por isso é que eu lhe chamei de pirotecnia política, o objetivo é mesmo esse, é gerar um mau clima, não é? E que esse mau clima venha a prejudicar o país, portanto... Mas também, doutor, não sabe quem esteja a favor ou não, não é? Não, não. Dentro da bancada parlamentar do MPLA, eu lhe garanto que, e a votação, quando vier, os senhores jornalistas estarão aqui, o povo angolano vai perceber. Dentro da bancada parlamentar do MPLA, não há, dentro da bancada parlamentar do MPLA, não há quem vote, quem faça esse frete à UNITA. Dentro da direção do MPLA, da qual eu faço parte, não há quem faça esse frete à UNITA. A UNITA está sozinha nisso. Portanto, o MPLA continua coeso em torno do seu líder e da sua bandeira. Isso é uma questão, é uma profissão de fé para nós, não faz sentido absolutamente nenhum. Na questão social, vemos, doutor, por exemplo, um excesso, não sei se chamamos de excesso, mas o número de pessoas que, entre aspas, desistem do país. Parece que os outros países, sobretudo na Europa, vai crescendo o número de angolanos que apostam a vida lá fora. Muitos até com algum emprego aqui, digamos que dignos, ainda assim saem do país. Olha, isso também faz parte daquilo que eu chamaria de liberdade, não é? Portanto, as pessoas são livres, a Constituição dá esse direito de ir, vir, permanecer cá ou no exterior do país. Não vejo isso propriamente como um grande problema. Mas há, sobretudo, no meu modesto entender, uma questão de percepção. Há uma questão de percepção sobre a realidade. Portanto, nem todos percepcionam a realidade como ela é. Por exemplo, vou lhe dar um dado. Há muitos portugueses a virem para Angola ou a emigrarem para outros países da Europa, não é? Enquanto há angolanos a saírem de Angola para Portugal. Para Portugal em concreto. Os números são assustadores nesse sentido. Nós devemos ter hoje em torno de 30 mil angolanos em Portugal. 30 mil angolanos. E nós temos aqui mais de 200 mil portugueses.
Portanto, há mais portugueses a virem para cá do que angolanos a irem para lá. Mas a percepção, né, portanto, fica distorcida de acordo com a proximidade das pessoas que vão. E, sobretudo, porque as idas refletem, em grande medida, um setor da sociedade que é muito, como é que eu diria, é gerador de opinião, né? Que é a classe média. Porque as classes mais baixas da nossa sociedade e as classes mais altas não estão a emigrar. A imigração está onde? No tecido social médio. Não é? Os profissionais como nós, não é? Portanto, um advogado, um jornalista que decide abandonar um jornal para ir viver em Portugal. Portanto, essas pessoas são aqueles que estão nas redes sociais, são aqueles que se manifestam, é aquela classe social que forma opinião. Portanto, geram-nos a percepção de que estão todos a ir embora, não é? Não, não é verdade, não estão todos a ir embora. Aliás, eu outro dia brincava, o meu filho via estamos a assistir à televisão e passou uma reportagem sobre imigrantes africanos que atravessam daquela forma vergonhosa o mar para chegarem à Itália e à França, à Europa de uma maneira em geral. E o meu filho perguntou-me de onde é que eram essas pessoas. Eu disse, olha, normalmente são, a maioria são de Senegal, Mali, aquela região da África Ocidental. E ele perguntou, mas papai, ainda há pessoas nesse país? Porque ele via aquele mar de gente, não é? E deduz que todos daquele país já emigraram. Não é verdade, não é? É uma questão de percepção. E a percepção, infelizmente, às vezes não é exatamente o que condiz com a realidade. Não devia ser também uma manifestação de insatisfação pela forma como tem sido gerada? É natural, é uma manifestação de insatisfação, é natural que isso aconteça, porque num país onde há dificuldades econômicas, e eu disse inicialmente que a economia tem grandes desafios, né? E, portanto, num país onde há desafios econômicos como os que nós temos, é natural que as pessoas sintam-se desconfortáveis. E note, nós estamos, eu costumo dizer e faço sempre esse exemplo, é como se nós estivéssemos a fazer, imagina que eu decida fazer uma reforma numa casa, nessa sala, e que as pessoas continuem aqui, não é? Os carpinteiros, os pedreiros estão aqui dentro, parte parede, tira, faz, e as pessoas continuam a viver aqui. Portanto, nós estamos a passar por um processo de reformas estruturais. Mas isso é um país, não podemos dizer, olha, para o país, todos saem, vamos para reformar e depois voltam. Não, as pessoas, não é, estão aqui e as reformas, obviamente, têm que gerar algum desconforto. O desconforto está ali, mas é preciso termos em consideração que o desconforto de hoje poderá gerar um conforto no futuro, não é? Portanto, nós estamos, diria um amigo meu, fez essa alegoria que eu achei muito interessante, estamos a mudar o pneu do carro com o carro em andamento, não é? Olhando para essa questão das reformas, associando sobretudo ao combate à corrupção, é quase que público que a questão do combate à corrupção é, digamos que, uma causa da governação do presidente João Lourenço. Mas há quem entenda que não tem sido aplicado nos melhores moldes, entendendo que existe a seletividade na execução da própria política para combater a impunidade e muito mais. Qual é a percepção que tem relativamente a isso? Não, a minha é um pouco diferente relativamente à seletividade. Eu acho que não diria que haja seletividade. Infelizmente não tenho trabalhado a fundo a questão da corrupção, nem do ponto de vista acadêmico, nem do ponto de vista da advocacia. Não tenho praticamente clientes envolvidos, constituintes, melhor dito, envolvidos neste processo, mas o que me dá a entender enquanto cidadão é que há um combate à corrupção generalizado para todas as pessoas, para todos os setores. Agora, é aquilo que eu digo, do ponto de vista de corrupção, nós descemos a um buraco muito fundo e partir de uma escala zero é sempre muito mais difícil gerar a percepção de que o combate tem sido efetivo. Porque nós descemos mesmo, temos que reconhecer isso. Até 2017, nós tínhamos descido mesmo a um patamar um buraco muito fundo no que diz respeito, sobretudo à impunidade. Agora, temos que reconhecer que nós, angolanos,
hoje somos menos impunes do que éramos há 5, 6, 7 anos atrás. Não é? Hoje somos menos impunes. Eu brinco às vezes com os meus amigos. Eu tenho, obviamente, um passe de identificação de deputado. Não é? Antigamente, o indivíduo que fosse deputado no tempos passados, quando a polícia o parasse na rua, a primeira coisa que ele fazia era identificar-se como tal. Não é? Nem esperava mostrar carta de condução, documentos e tal, isso, bilhete de identidade, enfim. Hoje já quase ninguém faz isso. Não é? Hoje as pessoas preferem identificar-se como automobilista, como cidadão, para depois, eventualmente, não é? Identificar-se como deputado. Portanto, digo eu que estou a falar do exemplo do deputado, porque, pronto, sou deputado. Hoje nós ouvimos menos as pessoas dizerem, sabes quem eu sou? Não é? Portanto, isso era muito comum. Sabes com quem estás a falar? Era muito comum antigamente. Portanto, hoje temos um país menos impune. Mas isso é um processo. Olha que o combate à corrupção, na minha percepção, ele vai levar gerações. Não é uma coisa que se consiga fazer no estalar de dedos. Vai levar gerações. Temos que começar a educar as crianças desde cedo para lidarem numa sociedade menos corrupta e menos impune. Não é? Portanto, isso vai levar os que nasceram depois de 2017, com certeza serão menos impunes do que os que nasceram antes de 2017. Portanto, isso é um processo, leva tempo. O presidente João Lourenço tem boas intenções nessa matéria, mas não conseguirá esgotar o combate à corrupção. Terá que deixar essa tarefa para quem o suceda, e quem o suceda deixará para quem o suceda, e assim sucessivamente. Não teremos um prazo para acabarmos com a corrupção. Note que países que são seculares têm combate à corrupção. Não é? Nós vamos, por exemplo, para a Alemanha, tem entidades diuturnamente a lutarem contra a corrupção. Vamos para o Japão, temos entidades a serem condenadas por crimes de corrupção. Nos Estados Unidos, enfim, em todo lado, no Brasil. O combate à corrupção não é uma coisa que comece e acabe. É uma coisa que começou para nunca mais terminar. Olhando ainda para a questão da corrupção, pelo que sei, talvez seja público até, o senhor deputado fez parte do corpo de júri por ocasião daquele concurso público de ingresso ao governo provincial de Luanda, não é? Sim. O que terá acontecido de facto? Olha, se calhar ia ter uma boa oportunidade para falar disso. Eu fui infeliz nesse processo, porque vou lhe contar o que sucedeu. Eu cheguei às funções de diretor do gabinete jurídico do governo provincial de Luanda em agosto de 2021. E quando eu cheguei, o concurso público já estava em curso. Eu acompanhei em agosto a realização dos exames, as provas escritas. Acompanhei esse processo e começou o processo de correção das provas. Entretanto, infelizmente, apanhei Covid. Fiquei 30 dias fora porque, embora eu não tivesse mais sintomas, continuava positivo à Covid, não é? E pronto, os médicos recomendaram-me que eu ficasse isolado e, portanto, não acompanhei o que aconteceu nos dias subsequentes. Eu estou a falar mais ou menos outubro de 2021. As notas começaram a ser lançadas em janeiro de 2022. Ocorreu o congresso do partido em 2021, não é? Em dezembro, 9 de dezembro de 2021. Saí do governo provincial para dedicar-me à atividade do partido e, portanto, não acompanhei o que terá acontecido. O que eu sei sobre o que aconteceu do concurso é aquilo que eu li na imprensa. Né? Portanto, sei que houve fraude. Enquanto eu lá estive, tive esse cuidado, inclusive nós fizemos
a meu pedido, e eu não era o presidente do júri, não era o presidente do júri, mas era membro do júri e as decisões ali eram tomadas de forma colegial e as pessoas anuíram ao meu pedido. Nós fizemos escolta policial, portanto, as provas foram vigiadas nas escolas dos municípios, todos os municípios da província. As provas foram escoltadas pela polícia dos municípios até a sede do governo provincial de Luanda. Inclusive no meu Facebook há um vídeo do momento desse em que estamos a escoltar provas do município de Talatona para a sede do governo provincial. As provas, no início da correção das provas, nós fizemos uma coisa aleatória, ou seja, ninguém sabia que prova é que estava a corrigir, porque as provas tinham números e não tinham nomes. Nós separamos a parte destacamos a parte do nome. E em seguida, mais importante, nós convidamos a IGAI para ter um responsável da IGAI em cada uma das salas onde estavam a ser corrigidas as provas. Agora, depois o que desandou nisso, efetivamente não consegui compreender. Sei que o exame depois foi repetido e que houve outros resultados, não é? Portanto, o que li nas redes sociais e na imprensa é que houve algumas pessoas que não tinham nota para entrar e entraram, e são pessoas identificadas, inclusive pessoas do quadro de funcionários públicos do governo provincial de Luanda que queriam migrar de uma categoria para outra. Portanto, o que eu tenho de informação sobre esse processo foi isso. O senhor é também advogado, não é? Recentemente, há uma entrevista ao Novo Jornal, o presidente da Ordem dos Advogados de Angola fez uma espécie de manifestação de insatisfação, né? Olhando, por exemplo, para a forma, em muitos casos, como são tratados os profissionais da classe. Se virmos aí para os tribunais, reclamou, por exemplo, da inexistência de salas para exercício da própria advocacia como tal. Portanto, na pele de advogado, o que lhe vem à mente, o que se oferece a dizer para... Não, temos muitos desafios. Temos muitos desafios e não são de hoje. E o advogado é um profissional essencial à administração da justiça. E, portanto, a administração da justiça não tem sido... não tem logrado os melhores resultados nos últimos 40 anos. Não estou a falar de 5 anos, 6 anos, estou a falar dos últimos 40 anos. Já estivemos muito piores, hoje estamos um pouco melhores. Hoje nós temos, sobretudo nos comandos municipais da polícia, já vai tendo algumas salas para atender especialmente os advogados. Refiro-me estou a falar do exemplo meu vivido, o Comando Municipal de Talatona tem uma sala preparada para os advogados, enfim. Mas também precisamos de uma mudança de mentalidade dos outros agentes da administração da justiça na relação com os advogados. E precisamos também uma mudança de mentalidade dos advogados em relação aos outros agentes da administração da justiça. E também não podemos ser maniqueístas ao ponto de pensar que os anjos são os advogados e os outros todos são os demônios. Não, há em qualquer seio, não é? Há anjos e demônios. Portanto, há bons advogados, há maus advogados. Há bons juízes, há maus juízes, procuradores e administradores. É geral. E no exercício, quanto à questão das incompatibilidades? Olha, o exercício da profissão ou seja, o exercício da função do cargo de deputado não é incompatível com a advocacia, desde que ela não seja feita contra o Estado. Eu tenho limitado-me a fazer o que sempre fiz nesses últimos, posso dizer, nos últimos 10 anos. A minha advocacia é muito centrada para a consultoria a empresas. Portanto, é uma advocacia mais comercial, mais corporativa do que propriamente a advocacia de barra, dos tribunais, enfim. Não tenho, neste momento, nenhuma ação contra o Estado em que eu esteja a dar patrocínio judicial e não terei enquanto cá estiver. Tenho me cingido muito à questão da consultoria corporativa.
É mesmo a última questão, senhor deputado. Sabe-se que tem históricos, não é, familiares ligados à UNITA, ao seu maior partido político, seu maior adversário político, Sim. digamos, não é? O que lhe moveu a ter como opção O MPLA. o MPLA. Essa é uma excelente pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta. É uma oportunidade soberana para responder. Espero que vocês passem essa resposta mesmo no jornal. Note que a guerra, e temos que recuar à guerra para esclarecer isso, a guerra que nós vivemos era uma guerra fratricida, entre irmãos. E, portanto, dificilmente nós encontraremos angolanos que não tenham parentes no MPLA ou na UNITA. Isso é o mais comum. Temos angolanos do MPLA com parentes na UNITA, angolanos da UNITA com parentes no MPLA e por assim e vice-versa. Eu não tenho histórico familiar com a UNITA. Note que a UNITA é um partido muito endogâmico, não é? Um partido, se olhar para as pessoas da minha geração que estão em cargos de topo na UNITA, há de perceber que são filhos de dirigentes da UNITA. Na UNITA não há mobilidade política que não seja endogâmica, ou seja, que não seja dentro da família da UNITA. Não é? Há de encontrar indivíduos da minha faixa etária, na casa dos 40, que é filho do general fulano, é filho do fulano, é filho do fulano. Façam esse exercício que eu já fiz, obviamente por razões acadêmicas também. Agora, por que eu sou do MPLA? Nunca militei num outro partido. Conheci o MPLA aos 6 anos na OPA, né? Portanto fui militante, se é que se possa chamar militante quem é da OPA. Fiz a migração da OPA para a JMPLA, da JMPLA para o partido. E hoje, cada vez mais convicto, porque também a maturidade dá-nos essa possibilidade, não é? de gerarmos convicção ou não. Portanto, hoje cada vez mais convicto disso e sublinho mesmo o que eu vou dizer. A solução para Angola está dentro do MPLA. A solução para Angola. A solução para Angola, não tenhamos ilusões, não há nenhuma outra força política no país capaz de gerar uma Angola boa que não seja o MPLA. Portanto, é dentro do MPLA onde, como é que eu diria, podemos melhor democratizar o país, é dentro do MPLA onde podemos melhor gerar prosperidade para os angolanos. Por quê? Porque o MPLA é um partido, o único partido no país que tem uma visão nacional, sem regionalismos, sem racismos, sem tribalismos. Não é? Portanto, o MPLA é uma força que abraça o país. E, portanto, para além deste abraço que o MPLA faz ao país, o MPLA é também a força nacional que reúne os maiores e melhores quadros do país. O MPLA é também, do ponto de vista ideológico, da sua matriz, o único partido capaz de ou seja, gerar metamorfoses que possam resolver o problema do país. O MPLA é, no meu entender, o único partido que tem soluções, e aqui quando eu digo soluções, digo aquela questão que os ingleses dizem o how to do. Porque uma coisa é dizer, criticar, isso está mal. Diz, como mudar isto? Não é? Portanto, eu vejo e com muito otimismo, por exemplo, as pessoas, como vocês saberão, sou membro do Birro Político do MPLA, tem muitas pessoas da minha geração na direção, no organismo de direção central do partido, temos noutros organismos do partido, no Comitê Central, enfim, gente muito capaz, muito disposta para fazer uma Angola diferente. E, portanto, sem endogamias, sem preconceitos, eu prevejo um futuro auspicioso e mesmo a futura geração de dirigentes do MPLA, ainda assim,
será melhor do que as outras opções que partidárias que o país tem. Tem existido mais críticas do que sugestões, mas vê-se, por exemplo, muitos grupos da sociedade civil, associações e muito mais, a reunirem-se muitas das vezes em função de uma proposta ou não do Executivo a apresentarem soluções, mas algumas vezes nem sempre são tidas. Olha, vou-lhe dar uma nota que se calhar não sabe. O Orçamento Geral do Estado, este que está em vigor, foi aprovado aqui na Assembleia Nacional e ele sofreu 157 ou 158 alterações propostas pela UNITA e por organizações da sociedade civil. Sim. Estava aqui na Assembleia Nacional, acompanhou isso. Pronto. Agora, o que me pergunto é, das sugestões apresentadas pela UNITA, foram quase todas incorporadas no orçamento, mas mesmo assim a UNITA votou contra o orçamento. Não é? Portanto, isso já não é uma questão de mera semântica, isso é uma questão de compromisso com a pátria. Não é? Portanto, a sociedade civil, também há muito que se diga em relação à sociedade civil, porque há muita coisa que está travestida de sociedade civil, mas que é oposição. Não é? Portanto, não há ali, como é que eu diria, um compromisso com uma causa. Há um compromisso com um compromisso com causas sociais. Há um compromisso com uma causa que é retirar o MPLA do poder. Né? É isso que nós vemos diariamente. Movimentos que saem às ruas, a sociedade civil saiu às ruas. A sociedade civil não tem que estar preocupada com quem governa. A sociedade civil tem que estar preocupada com quem governar bem. A sociedade civil tem que estar preocupada em causas. Nós temos uma associação que tem problemas que quer velar da questão da educação. Pronto, vamos lá. É educação. Mas também não pode amanhã, já a mesma associação da questão da educação, também já está a tratar da questão das palancas negras gigantes, ora já está a tratar da questão do petróleo, não, tem que ter uma agenda. A nossa agenda é educação. Nós vamos ficar aqui, vamos ficar focados nas questões da educação. Se governa o partido A ou o partido B, isso é irrelevante. O importante é que governe para uma agenda da educação que nos é favorável. O que nós vemos no país, infelizmente, não é isso. Né? Nós hoje temos uma sociedade civil que eu diria que são, ativistas políticos e não propriamente órgãos da sociedade civil como tal. Mas, ainda assim, não é verdade que eles não têm sido ouvidos. Nós vimos essa semana, acho que ontem e anteontem, Sua Excelência o Presidente da República recebeu associações da sociedade civil, mais para a questão econômica. Não? Recebeu, inclusive, a Associação das Zungueiras de Luanda, recebeu jovens empresários, enfim, para ouvi-los. Aqui na Assembleia Nacional, os gabinetes estão sempre abertos, recebemos, o grupo parlamentar do MPLA recebe, essa semana passada, recebeu, o presidente do grupo parlamentar recebeu várias associações da sociedade civil, os jornalistas estiveram aqui a conversar com o grupo parlamentar do MPLA relativamente à questão da legislação da ERCA e tal, não é? Portanto, que vocês têm acompanhado, e pediram ao grupo parlamentar do MPLA que se retirasse da agenda de discussão esse tema para melhor amadurecer a discussão entre o grupo parlamentar do MPLA e o sindicato de jornalistas, a associação, e foi aceito. O grupo parlamentar solicitou a retirada da agenda. Estamos em processo de discussão, vamos amadurecer pontos de vista, chegarmos a convergências onde pudermos convergir. Portanto, não é propriamente verdade que não haja diálogo. Há diálogo com aqueles que querem dialogar. Portanto, e o diálogo faz-se nas instituições. Não é? Portanto, o grupo parlamentar do MPLA é uma instituição, tem um endereço. Não é? Quem quiser com ele dialogar sabe onde encontrá-lo. Não é? Agora, quem sai às ruas para gritar simplesmente por gritar, não é? Quer simplesmente ocupar o espaço público, ele não quer necessariamente dialogar. Portanto, isso também é bom que fique claro. Não é? Portanto, da nossa parte, não vemos, pelo menos eu, enquanto dirigente do MPLA, nunca participei de nenhuma reunião ou de uma discussão em que se discutisse como travar o diálogo. Não, pelo contrário. Não é? Pelo contrário. Ok, senhor deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós terminamos agora essa entrevista. Já foi um pouco longa, não é? Mas é sobre o país que estávamos a falar. Sim, eu acho que temos que continuar a conversar. Eu ontem travava uma conversa ali com o meu amigo Liberty
Chiaca sobre essas questões. A hora em que nós nos despimos das nossas filiações partidárias para discutir país, não é? Porque, como eu disse aqui ao longo da entrevista, todos nós temos em comum a mesma mãe, Angola, não é? Queremos todos o bem da pátria, o bem dos seus filhos. E cada vez que eu especialmente estou sempre disponível para o debate, para as conversas, desde que o tema seja Angola, não é? Agora, porque às vezes nós temos infelizmente o hábito de pessoalizar, não é? Pessoalizamos o debate e quando nos faltam os argumentos partimos para o insulto, não é? Portanto, isso acaba por prejudicar em grande maneira a nossa discussão. Mas naquilo que for discutir o país, discutir soluções para Angola, nisso podem sempre contar comigo para entrevistas de 2, 3 horas, quantas horas for necessário, estamos disponíveis.